Quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje, que está em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, 12. Diz assim a palavra do Senhor. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas. E são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado oriente tinha 3 portas, ao lado norte 3 portas, e ao lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos para o 21. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Queridos, eu quero falar a respeito de alguns atos proféticos. Nós precisamos nos posicionar como igreja e compreender o que está acontecendo no tempo que estamos vivendo. Na semana passada nós olhamos sobre as tribos e todos vocês forneceram para nós, ou a maioria, vamos dizer assim, a data de nascimento para que nós pudéssemos perceber, né, e você conhecesse qual tribo você pertence. Amém? Todo mundo lembra disso? Foi colocado lá e foi feito um trabalho intenso para que organizasse isso para vocês. Aí você pode dizer assim, pastor, mas que história é essa de tribo? Que história é essa de 12 tribos? O que eu quero saber de tribo? Isso é coisa do Antigo Testamento. Pois é. O problema é que as pessoas não conhecem Bíblia. Como diz a palavra, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu acabei de ler um texto aqui de Apocalipse para você, que é Apocalipse. É o lugar para onde você vai. A cidade aonde nós iremos passar a eternidade. Diga amém. Pelo menos profetiza, porque o teu amém foi assim, parece que tu vai sair, que tu lá na boca do inferno. Vamos de novo. Eu vou dizer que a Jerusalém está falando do lugar onde você vai passar a eternidade. Amém. Ufa, que susto, meu irmão. Eu achei que nós íamos ter que fazer uma libertação de cativeiro hoje, porque o teu amém foi terrível. E amém, você sabe o que você está dizendo, né? Não é para agradar o pastor. Amém quer dizer o meu Deus, o meu rei é justo e fiel para cumprir aquilo que você está dizendo. É um acróstico do hebraico. Não é assim seja, nunca foi assim seja. Então, meu Deus é fiel para cumprir todo o que ele está falando a esse respeito. Então, conhecer esses termos é precioso. Nós estamos falando de coisas importantes. Logo vou falar das tribos, vou ler as bênçãos aqui, abençoar a tua vida e nós vamos para casa. Mas eu só preciso explicar isso aqui, olha só. E tinha um grande alto muro com 12 portas. Nas portas 12 anjos. Eu não vou entrar nos anjos hoje aqui, tá? Vou te deixar aqui nessa curiosidade. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Por que a nova Jerusalém celestial, onde nós vamos passar o restante da eternidade, ela vai descer no milênio, nós vamos estar lá, e não está longe esse tempo, está muito próximo. Não está longe, está muito próximo disso acontecer. Primeiro ela vai pairar sobre Israel, nas nuvens, que se chama Reino dos Céus, que é falado em Mateus. E o Reino da Terra, aqui, geograficamente, de Sião, do Monte Sião, onde será construído o templo do Senhor. Jesus vai construir o templo dele, o terceiro templo que Israel vai construir vai ser profanado pelo anticristo. Será destruído e Jesus vai fazer um novo templo para ele reinar no milênio. Vai ser poderoso. O meu irmão, pastor Magnus, que inclusive nesse momento deve estar chegando em Israel, foi para lá. Ele fez todo um projeto, né, arquitetônico apresentando, na verdade conseguiu e montou tudo isso num curso que a gente deu. Ele mostrou, não sei se, mas lá para Sapiranga, ele mostrou todo o projeto de como vai ser o templo do Senhor Jesus, o templo do reino. E vai ser tremendo, isso está muito, muito próximo de acontecer. Tem toda uma arquitetura, um negócio lindo, assim, espetacular, sem precedentes na Terra. E ele fez em desenho, fez em 3D isso aí, para mostrar como é que vai ser. Então, isso aí vai acontecer. Esse reino vai vir, vai estar estabelecido no céu, a nova Jerusalém que está descendo, e só vai descer depois que a terra surgiu, o novo céu e nova terra. Daí desce e nós viveremos para sempre aqui, certo? Não vai ter céuzinho, não vai ter nuvenzinha, ninguém vai estar vestidinho de anjinho tocando arpinha. Tira isso da tua cabeça. Tu vai ter governos, vai ter reinos distribuídos. Começa no milênio e se leva até a eternidade. Vai ter uma praça central que nós vimos aqui.
Vai ter um lugar lindo, maravilhoso, é uma cidade com muito movimento. A Jerusalém não vai precisar de luz, por causa que a glória do Senhor vai iluminar. E todos os vencedores estarão morando em Jerusalém. Diga, eu quero ser um desse. Que Deus me dê graça para isso. E o restante vai estar ao redor. Haverá povos, haverá gerações, casarão, terão filhos, terão famílias, crescerão. Uma vida como é aqui. Só que agora, para a eternidade, sem morte. A morte foi aniquilada. Como era para ser lá em Adão. Não, peraí, como assim, pastor? Vai continuar um mundo normal? Sim, vai continuar. Vai ter pessoas que terão não vida eterna, mas terão imortalidade. Está meio perdido? Toda manhã, durante mais de um mês, né? Nós ensinamos aqui Apocalipse, maratona do Apocalipse, gratuito para a igreja inteira. Só tinha que acordar às 6 da manhã, né? Está tudo lá, gratuito. Acho que ainda está no YouTube. Não está mais? Já foi tirado, perdeu a benção. Então vai ser só para membros agora, né? Porque era muito conteúdo e muito poderoso. Mas ficou meses, né? Meses. Está entendendo como é que funciona? E aí o que acontece? Por que Deus está falando de 12 tribos e 12 apóstolos, que nós lemos aqui, 12 pérolas? Deixa eu te explicar. Deus nunca desconecta as coisas. Essa história de descartar o passado e dizer que agora só vale o que Jesus fez. Então, pinta-se um Jesus rebelde que chegou assim, eu chuto fora tudo que Deus, meu Pai, fez, e agora quem manda sou eu. Você imagina um Jesus assim? Não. Ele veio, se humilhou, se fez homem, viveu tudo que era possível como ser humano viver, e ele cumpriu toda a lei, porque você e eu não poderíamos. Alguns pastores dizem que Jesus morreu por nós na cruz. Ele não morreu por nós. Ele morreu porque nós não poderíamos morrer. Porque na verdade nós já estávamos mortos em delitos e pecados. E morto não morre de novo, a não ser a segunda morte. Então ele não veio para substituir você. Ele veio para fazer aquilo que você não poderia fazer. Por isso ele morreu. Ele morreu porque eu e você não conseguiríamos, porque nós já estávamos mortos. Então eu vou entregar minha vida pela deles. Meu Deus, para que eles possam viver. E daí quando a morte achou que estava vencendo, aí se enganou. Lá na morte, ele mostra que era Deus, ele vence a morte, toma a chave do inferno, ressuscita. E todos nós que ressuscitamos com ele, Paulo diz, já estou ressuscitado com Cristo. Aí vem a nossa vida gerada nele. Olha que poderoso isso. É esse Jesus que nós cremos, é nesse Jesus que nós entendemos, é esse evangelho que nós precisamos viver. Agora, se estamos nele, nós vamos viver as coisas que ele viveu. Porque, preste atenção no que eu vou dizer. Estamos a uma semana de Pentecostes. Sabe o que é Pentecostes? Pentecostes é a outorga da Torá, a entrega da Torá. É a celebração da entrega da Torá. O que é Torá? É a palavra de Deus. Os primeiros 5 livros que estão ali na Bíblia. Foi a outorga da entrega. É a celebração porque Deus entregou a sua palavra para o homem no Sinai. Então, Pentecostes fala de 3 aspectos poderosos. A palavra escrita entregue ao homem. Posteriormente, Pentecostes celebra Jesus, porque Jesus é a palavra, claro que ele nasceu em tabernáculos, mas ele é a palavra viva que se cumpriu. Então tem a palavra escrita, a palavra cumprida em Cristo Jesus e a palavra dentro de você, que aconteceu em Atos capítulo 2, quando as línguas de fogo disseram sobre a igreja. Então, as 3 dispensações da palavra em Pentecostes. A escrita, ele se revelou ao homem. Em Cristo, ele se fez a palavra para você poder conhecê-lo. E em Pentecostes, o Espírito Santo, que é a palavra também, entrou dentro de você, cumprindo Jeremias 31, que ele disse, eu tirarei essas palavras da tábua de pedra e escreverei na tábua do seu coração. Ele estava dizendo, eu vou tirar daqui essa lei que está escrito para você como um balizador, de dizer, não faça, isso não, isso não, isso não, porque você não consegue. A lei, Paulo diz que era para mostrar que você não conseguia, e não para você tentar cumprir. Aí Cristo vem e faz tudo para que você porque você não podia, e para que você pudesse receber nele tudo o que ele cumpriu. Aí ele se fez carne, viveu todas as coisas corretas, e aí você conhece 2 Coríntios 5,17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque você começa a se apropriar dele. Nós chamamos de economia de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos nele, ele está em nós.
Porque ele declarou lá, quando estava na mesa com Zaqueu, quando ele disse que ia restituir tudo que tinha roubado, Jesus diz assim, ele olha e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio resgatar e salvar o que se havia perdido. Sabe o que se havia perdido? Lá no Éden: Adão, onde estás? Que eu não sinto mais você em mim, nem eu em você. Para onde você foi, Adão? Tive medo ao ouvir tua voz e me escondi. Você desobedeceu e comeu daquilo que eu tinha te proibido? Porque a comunicação era espiritual. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, João 4, o adorem em espírito e em verdade. A comunicação de Adão com Deus era espiritual. Deus estava nele e ele estava em Deus. Eles não precisavam falar. Era a comunicação que foi restaurada em Cristo através do Espírito Santo. Você pode falar com ele sem palavras, porque até em gemidos inexprimíveis ele comunica com o céu. Está entendendo a palavra? Isso nos tira da religião. Pastor, mas o senhor está falando de festa bíblica, está soprando esse negócio aí, o que está acontecendo? É bandeira de Israel para cá, não sei o que lá. Não, queridos, eu estou trazendo símbolos proféticos, porque os símbolos proféticos lutam contra o mundo espiritual, não tem nada a ver com a tua salvação. Mas o Senhor diz, a Bíblia declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você compreende isso, que tudo é dele? Vou perguntar de novo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso é um versículo bíblico, se alguém puder ir achando que eu não estou falando e colocando. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É tudo dele. Mas daí no Salmo 115 vai dizer o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra era dele, ele dá a quem quiser. Sabe para quem ele deu? Para os filhos dos homens. E daí ele diz assim: agora essa terra é tua, porque um pai tem prazer em dar aquilo que possui para o seu filho. Lembra que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo? Não é por causa que Jesus trouxe essa novidade, ele resgatou o que nós somos, mas nós já éramos em Adão, antes do pecado, herdeiro de todas as coisas. Olha só, nós estávamos em Adão com todas as coisas. Deus diz assim: olha, eu vou te colocar aqui nesse jardim. Primeiro ele diz: eu vou te dar todo esse jardim aqui. E ele colocou lá para cultivar e guardar. Cultivar era cuidar daquilo que ele recebeu. Guardar era para que o espírito maligno não entrasse lá. E o que ele falhou? Ele falhou em cuidar. Ele ouviu a voz da serpente e então abdicou da voz de Deus. E olha só: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E aí Salmo 115 alguma coisa vai dizer que ele deu, os céus são dele e a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele deu lá para Adão. E aí, olha só, a conexão você está conseguindo conectar os versículos e a história do que aconteceu? Olha só então o que aconteceu. Quando Adão peca, Deus fala assim: porque você ouviu a serpente. A fé vem pelo ouvir. A palavra é uma frequência. Deus fala, as coisas vêm à existência. A palavra é mais criativa do que comunicativa. Quando eu falo, eu crio. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. As coisas iniciaram pela sua palavra. Agora quando Satanás disse: não é assim que Deus quer que você, na verdade, não quer que você seja como ele. Mas sem perceber, pelo engano e astúcia do diabo, preste atenção, o diabo sempre vai fazer você pensar que você não é aquilo que você já é. Ou melhor, ele vai colocar dúvida na sua vida a respeito do que Deus fez você para ser. Isso é natural, é diabólico e terreno. Sempre vai ser assim. Não, mas você não é assim. Por isso que você precisa saber quem você é em Deus. Eva, nesse aspecto, falhou, porque não foi num ato único. Isso foi várias conversas, várias comunicações, até que ela cai, e o homem também vai no mesmo processo. E aí o que acontece? Lá em Mateus capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus. Mas em Lucas que relata essa frase que eu vou dizer. Se não me engano é Lucas 4 também, ou 3. Mas vai dizer o seguinte: Jesus é levado para um lugar alto e ele mostra todos os reinos do mundo. E olha o que Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque isso foi me entregue. Vai indo mais adiante aí para achar o versículo. Pode ir. Aí mais uma. Aqui. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu
quero. Jesus não corrigiu ele. Porque, de fato, o próprio Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo. Ele chama ele de o rei das trevas. Ele é o rei desse mundo, porque esse mundo foi entregue a ele. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você está entendendo? Aí Jesus veio para destruir as obras. Destruiu, como que Jesus destruiu? Ele subiu num trono? Diga não. Como é que ele destruiu então? E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou, e recebeu um nome que é acima de todo nome, para que se dobre o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e também subjugou potestades e principados, e colocou a seus pés, para que ele seja o cabeça da igreja, e deu à igreja o poder para que dominasse todas essas coisas. Todo versículo bíblico misturado aqui, tá? Eu fiz uma mistura só para ficar a frase bonita. Mas o que importa é que está na Bíblia, né? E o que acontece? Ele venceu isso espiritualmente. Por isso que na hora que ele morre na cruz, com o braço aberto, ele diz, está pago ou consumado. Pago a dívida, consumada a obra. Não tem mais nada para fazer. E aí o que acontece? Efésios capítulo 1, no verso 3 vai dizer que bendito Deus o Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E daí no verso 2, 6 de Efésios ele vai dizer, e nos colocou juntamente com eles, assentados nos lugares celestiais. Nós estamos lá. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 vai dizer, se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está. Não pense nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas é onde Satanás tem domínio. Porque Satanás recebeu toda a glória desse mundo. Está entendendo aqui? E como é que nós recuperamos isso, pastor? Primeira coisa, crendo nele somos salvos. Amém. Salvação é a primeira coisa. É a porta de entrada para que nós possamos chegar aonde Deus deseja. Só que ele não nos fez para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para a salvação. É isso que está escrito ali? 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, por favor. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos e criados nele para boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas criados para fazer obras. Que obras são essas? Que boas obras são essas? A mais importante dela é tomar o reino para o nosso rei. Você entendeu? É tomar o reino para o nosso rei. E sabe como é que nós tomamos reino? Aí já dá uma outra pregação. E não vai dar tempo de explicar. Mas eu vou te falar em síntese. Tomar o reino está na nossa ação, na nossa boca, na nossa fé. Os sinais seguirão os que creem. Nós cremos nele, nós recebemos ele, agora nós agimos nele. O problema é que a gente achou que a gente foi ensinado que era passivamente que as coisas vão acontecer. O reino é tomado pelo esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou repetir. O reino é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Disseram para nós, queridos, e agora tem uma música que é bonita e famosa aí, que está dizendo que a igreja será arrebatada e num piscar de olhos vai acontecer. Não vai. Não vai. Não vai. A igreja não vai. Isso aí é teologia do escapismo. Sabe o que é teologia do escapismo? Na hora que tudo apertar, começar a aparecer o anticristo, aí Jesus me leva. E daí, Jesus leva todo mundo. E está todo mundo, graças a Deus. E daí tem a teologia do escapismo ensina assim, uns vão estar meio sapecadinhos, assim, meio não crente muito bom, e daí eles vão passar, daí eles pegam aquele texto de Coríntios que diz assim, eles vão se escapar meio que pelo fogo, serão salvos pelo fogo, que Paulo fala, lembra lá? Queridos, que teologia terrível. Assim, ufa, ainda bem, veio na hora. O anticristo, tu acredita que ele apareceu? Eu achei que eu ia ficar, mas tu me salvou. Cheguei, estou chamuscado, mas cheguei. Glória, aqui é o céu, maravilha. As nuvenzinhas, anjo, tudo bem? Cadê meu par de asa? Cadê meu vestidinho branco? Minha harpinha que eu vim tocar. Tenho a eternidade para tocar. Essa é a igreja que foi ensinada aí. A notícia é que
Deus tem primícias para buscar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Deus amou o mundo e deu. Jesus foi a primícia na terra. Ele entregou a primícia na terra para a salvação. Ah, meu Deus, Ele vai vir buscar a primícia para o desfrute. Não sei se tu está entendendo o que eu estou falando. Ele deu a primícia na terra para a salvação, Jesus. E todos que estão nele, em Cristo, serão em Cristo, verdadeiramente nele, como vencedores, fazendo as obras que eu faço, e obras maiores do que essa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esses estarão nele, esses estão nele, esses serão levados para desfrutar como primícia. O restante vai ficar para amadurecer, porque primícia é o fruto que amadurece primeiro. E aí eu venho sempre, como um bom gaúcho, falando da bergamota, né, que só existe aqui no Rio Grande do Sul, é tangerina e outras coisas lá para cima. Você já viu quais são as melhores bergamotas do início, que tu está louco para comer? As de cima. Por que as de cima são as melhores? Porque elas recebem mais sol. O sol, ele tem essa propriedade de tem suas atividades benéficas, mas também prejudiciais. Então, uma fruta que fica exposta ao sol, ela amadurece primeiro, porque ela sofre mais. Ela sofre mais. Ela está mais atacada pelos intempéries, olha só, do tempo. Entendido isso? Agora, o crente que ele só quer, o crente escapista, é aquele crente que ele quer viver de boa, ele só quer vitória. Ele só quer, eu nem vou cantar música por causa dos direitos autorais, né? Eu ia falar uma música aqui sobre vitórias. Daí tu vai andando e tu vai vivendo só nessa vida light. Eu não estou dizendo que a vida é do sofrimento. E nem que Deus manda sofrimento para você. Eu só estou dizendo para você. É que ou você é crente de verdade, nesse tempo que nós estamos vivendo, vai vir a peneira, ou você vai ficar aí para ficar crente. Ou apostatar direto. Porque a partir do momento de levarem as primícias, sabe o que vai ficar aqui na terra? A igreja. Porque tem a primícia e tem a respiga. A respiga é uma segunda parte da colheita, ou chamado vencedores tardios. Sabe quem é o vencedor tardio? É aquele cara que sabia de todas as coisas, mas ele diz assim, mas eu vi na internet que outro pastor pensa diferente. O outro diz que é mais ou menos assim. Vamos ver qual é que é, né? Vamos viver mais ou menos assim, vamos ser fiel no Senhor Jesus, mas não precisa exagerar tanto, né? Porque muito é fanatismo. Não precisa levantar a mão, mas quem já pensou que estava sendo fanático, que estava fazendo demais para Deus? Esqueceu do quanto Jesus fez por você, né? Abriu mão da sua glória, viveu aqui 33 anos, morreu numa cruz por ti, e tu acha que está fazendo muito? Tu acha que está fazendo muito? Não, mas não é bem assim aqui. A igreja cultural, a igreja... tem outra expressão que o pessoal fala, a igreja orgânica, a igreja... sei lá, cada nome que inventam. Cultural até que eu acho bonitinho. A igreja do amor, né? A igreja só love, né? Eu quero dizer para você assim, ó. Quem já teve o pezinho lá, lembra da música? Então, olha aí, ó. A igreja inclusiva, a igreja tolerante, a igreja... Querido, tem igreja para tudo que tu quiser. Mas pode saber que essas vão estar aí funcionando até na tribulação. Então, se tu já está meio desanimado, já vai para ela para ficar ambientado. Porque na hora que a igreja de verdade subir, com certeza tu vai ter que procurar essas inclusivas, para te incluir lá, porque já foi, já eras. E aí o vencedor tardio, sabe o que vai acontecer? É aquele que vai dizer assim, não é que era verdade tudo esse negócio. Aí o anticristo vai começar a perseguir. A besta vai vir e eles vão ter que se apresentar. E daí vão ter sempre a oportunidade, nega Jesus ou não? Não nego. Então, vão ser decapitados. Com toda a tecnologia que existe hoje para matar pessoas, não adianta querer falar, porque cada vez aumenta mais a tecnologia de matar pessoas, infelizmente é assim. Armas químicas, bioquímicas, tudo que é coisa lá. Mas vão fazer questão de decapitar, porque está escrito na palavra que vão decapitar e vão decapitar. Vai ser decapitado mesmo. E já teve uma amostra, um pouquinho antes da pandemia, em um determinado país, onde mataram um monte de cristão na praia, decapitado. Eu vi o vídeo antes de sair do ar ainda. Quem acompanhou esse negócio? Parece que estão distante, né? Já estão ensaiando, estão gritando como é que vai ser. Aí, nesse momento, o vencedor tardio é aquele que entender assim, poxa, eu me entrego. Só que agora assim, fala para mim aqui, olha bem no meu olho. E diz assim, não, pastor, eu estou pronto para morrer por Jesus, então morre agora, criatura. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia
a sua cruz e siga-me. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O tempo de morrer é agora. Ou morre para as coisas desse mundo, ou mais tarde você vai dar pescoço. Ó. Pastor, mas essa história só o Senhor está falando. Não, não tem o síndrome de Elias. Tem mais 7.000 que o Senhor está reservando para falar o mesmo discurso. E estou feliz porque não é só aqui. Está em tudo que é lugar. O Senhor está trazendo essa mensagem porque essa é a mensagem da igreja do fim. Essa é a mensagem da igreja que vai se preparar para a vinda de Jesus. É para te ter medo? Não, é só para se alinhar. É simples. Esteja em Jesus. Pastor, mas o que tem a ver tudo isso com a pregação das tribos e coisa e tal? Pois bem, vamos concluir aqui, porque senão eu me empolgo e dou um seminário para você aqui a respeito da igreja do fim. Mas olha só. Tu viu que a Nova Jerusalém tem 12 portas? O que simboliza a porta? Deixa eu te dar um tempo para pensar. Portal, passagem. Mas também, por uma porta você consegue o quê? Acessar. Portas querem dizer acesso. Eu quero dizer para você compreender que as portas da Nova Jerusalém, elas são acessos. Esses acessos foram dados através de 12 tribos. Por causa que Deus abençoou 12 tribos. Por isso que o nome das 12 tribos estão nas 12 portas. Se isso não fosse importante, não estariam lá para a eternidade. A eternidade tu vai passar e vai lembrar de cada tribo. Não tem como tu deletar elas e dizer assim, eu não gosto de Israel, não estou nem aí para Israel, não quero saber de nada. Pois bem, você vai morar em Israel 1000 anos. Se você é crente, vai ter que morar lá. Fica feio. Não fica triste se tu não foi para Israel, não teve oportunidade para lá. Tá? Eu quero que você vá ainda nesse Israel aqui, mas um dia nós todos vamos estar lá e vamos morar por 1000 anos em Israel, no Sião terreno. Tá? Isso é fato. Então é melhor você fazer as pazes com Israel o mais rápido possível, porque tem um judeu morando dentro de você chamado Yeshua HaMashiach. Ele diz, ele não é judeu, ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Judeu. Nasceu judeu, cumpriu toda a lei, viveu todas as coisas. Judeu e mora dentro de você. E vai vir como judeu, vai se estabelecer como Rei dos judeus. O que colocaram na cruz dele vai ser o Rei dos judeus, vai ser o meu e o teu Rei, diga amém. Então, para de querer tirar fora que não tem como fugir disso. Isso é fato. Então, você vai passar, todas as vezes que tu passar pela porta da grande cidade, você vai passar por lá junto comigo, diga amém. Eu quero estar andando por lá. Você vai lembrar, isso aqui é a porta de Gade, a porta de Zacar, a porta de Benjamim. Meu Deus. Sabe por quê? Para ter gratidão pelas coisas. Essa história que você morre e esquece tudo também é mentira, queridos. Deixa eu corrigir aqui, depois a gente corta. Essa parte, falar que é mentira, parece que a gente está dizendo, menosprezando o ensino de alguém, né? Essa parte que dizia que você morre e esquece tudo, era falta de conhecimento, falta de revelação interior que no tempo anterior não tinha. Somos gratos por tudo que nos ensinaram. Mas agora sim, você não vai ter amnésia. Me desculpe te informar. Sabe por quê? Porque eu conheci um Jesus, que eu acho que é o teu Salvador e o meu, o qual a Bíblia me diz que lá no Monte da Transfiguração apareceram 2 pessoas com ele. Quem era? Quem apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Como que sabiam que Moisés e Elias apareceu lá? Se tem esquecimento de todas as coisas. Tá, Apocalipse me mostra as almas dos decapitados em toda a história, dos vencedores, em toda a história que morreram pelo Evangelho, dizendo assim, até quando, Senhor? Não vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra. Epa, tu vai esquecer de tudo, queridos. Esquecer de tudo o quê? Quem está morto lá na glória, debaixo do trono de Deus, no altar, é uma expressão, tá? Não dá tempo de explicar. Eles estão dizendo assim, até quando, Senhor, não vai ser vingado o nosso sangue dos que vivem na terra? Estão pedindo vingança de sangue. Como que tem amnésia? Como que não lembra de mais nada? Estão vivos, esperando o momento em que brevemente, Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Está vendo como é que funciona o mundo espiritual e as coisas de Deus? Eles estão esperando esse momento. E nós esperamos juntos. Porque Romanos 8 fala que a manifestação dos filhos de Deus vai libertar a criação do cativeiro da corrupção. Que eles estão nele, não por sua escolha, mas por causa daqueles que o sujeitou. Satanás, que enganou a mulher, recebeu todo o poder e sujeitou a criação. E até eles serão libertos. E pasmem, vai ter bichinho no novo céu e na nova terra.
Vai ser coisa mais linda. Os selváticos, o gado e as aves. As criaturas, os seres viventes que estão ao redor do trono, apontando para regeneração da criação. Então eles estarão também. Pode saber que vai ter gado, vai ter animais selváticos, domésticos. Isso é lindo demais. Eu li um livro que eu fiquei maravilhado sobre isso. G.H. Pember, procurem. G.H. Pember, sobre os animais, a salvação dos animais. Então essas portas são acessos. As 12 tribos deram acesso para nós, por causa do que eles viveram, deram acesso. Você tem acesso porque Deus escolheu 12 tribos. E elas serão lembradas eternamente pelos seus feitos. A base dessa cidade, a gente leu ali que são os 12 apóstolos. O fundamento que vai estabilizar é os 12 apóstolos, a sua obra e a sua doutrina. Fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, a igreja está. E será pela eternidade a Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém também fala, não apenas, assim como eu já expliquei que território, né, para a igreja em outro momento, só para você entender, território quer dizer uma área sem nada, apenas terra. Isso é território. Geografia é uma geografia onde tem a área de terra com pessoas dentro. A Jerusalém, a Nova Jerusalém, fala não apenas de uma cidade física e material, mas fala também das pessoas que nela estão. Então você precisa entender que a Nova Jerusalém fala da igreja do Senhor, reunida nessa cidade maravilhosa que passaremos, e não é a cidade maravilhosa daqui, né? Essa cidade maravilhosa que passaremos a eternidade. Amém? Entenderam então o que é o conceito de Jerusalém? E olha só para concluir aqui as 12 portas, preste atenção. E as 12 portas eram 12 pérolas. Você já tinha lido isso? Pérola é uma pedrinha feita, é uma joia feita pela defesa ou pelo sofrimento da ostra. Você sabia disso? Acho que a maioria sabia. Entra um grãozinho de areia na ostra e ela começa no seu sistema de defesa a largar uma enzima, alguma coisa, não sei como é que chama isso aí, e vai até que vira aquela pérola. A porta, então a pérola, aquilo que enriquece muitas pessoas e que é o tesouro desejado de muitos, é fruto do sofrimento da ostra. Agora você precisa entender que o teu acesso aos lugares celestiais é fruto do sofrimento de alguém. Só que tem gente que não quer sofrer e quer entrar de boas. Não estou pregando o evangelho do sofrimento, mas você está entendendo o contexto que nós estamos falando? O acesso, as portas são de pérolas inteiras, porque teve um sofrimento de alguém. Cristo que sofreu, tudo que sofreu e venceu para que nós pudéssemos acessar. E os nomes que também sofreram o que sofreram. Olha a história de José, do qual saiu as 2 meias tribos de Efraim e Manassés, para poder ter acessos. Então não pense que você vai passar pelas portas sem passar pelas tribulações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está muito boa essa palavra aqui, porque eu gosto de ensinar a esse respeito. Só que depois que eu entendi algumas coisas, mudou a forma de explicar. Então, quando nós falamos nas 12 tribos, o evangelho não é simplesmente aceita Jesus e vai para a glória. Não. Se por acaso tem alguém que não aceitou, não recebeu Jesus na sua vida, hoje é o dia. Sabe por quê? Porque hoje tua história pode mudar. Porque você está entendendo que não vai mudar a tua vida assim, ó. Uau! Você vai entrar num processo de vencer, de desejar, de querer, de lutar dia após dia. Não é um convite para o conforto, é um convite para o confronto. Vida com Cristo não é um convite para o conforto, é um convite para o confronto. Ou você será confrontado a mudar, ou você continuará da mesma forma. Nem libertação vai ter. Ah, mas eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu não sei o que lá. E aí tem gente que tem a muleta dos diagnósticos, não sei o que lá. É que eu sou assim, porque eu sou meio não sei de que jeito. Ah, porque eu tenho... cada um usa a muleta que quer, né? Mas eu decidi largar elas e andar pela fé naquele que me criou. Hoje nós estávamos fazendo a marcha aqui de 5 km. O médico disse que tem um desgaste na minha coluna.
E às vezes ela quer dizer que tem, e fica doendo bastante ali, né? E hoje foi um dos dias que eu cheguei em casa, depois fui lá, a gente foi lá no meu sogro, na minha sogra, almoçamos lá, cheguei em casa de tarde, entrei na cama assim, e não deu para dar um glória, porque faltou fôlego, dor. Mas eu estou aqui, de pé, bem. Um dia isso vai cessar. Um dia, hoje ouvindo um apóstolo na internet, que é conhecido de muitos aqui, ele dizendo assim que as nossas mãos foram projetadas para abençoar. Aí eu lembrei de Jesus falando, para curar, ele diz na verdade, através do Espírito Santo lá, nos rudimentos da fé, em posição de mãos. Já ouviu essa partezinha? Depois eu ensino a vocês a respeito dos rudimentos da fé, em posição de mãos, doutrina dos batismos. Então, em posição de mãos. E aí ele falou uma expressão que eu achei bem interessante. As pessoas, quando sentem dor em alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é colocar a... Já percebeu? Tu bate um joelho, bota a mão. Dor de dente, põe a mão. Dor de cabeça. Já percebeu que tu faz isso? Daí tu pensa, é um reflexo involuntário. Não. É um sinal de Deus, que Ele te deu mãos para curar. Em vez de reclamar e dizer, meu Deus, o que é isso? Isso aqui vem do inferno. Ou ficar dizendo, não, reclamando, não aguento mais. No momento em que automaticamente o seu corpo já põe a mão, Ele está dizendo para você. Se você tem comunicação com o Espírito, está sentindo dor aí, coloca a mão. E a mesma mão que você coloca, promove tua cura. Autocura, pastor? Não. Espírito Santo de Deus. Em posição de mãos. Top. Autocura não. Cura do alto. Está entendendo isso? Então vou botar aqui. Não aconteceu nada. Eu sabia que isso aí não ia acontecer. O pastor fica inventando essas histórias. Cura é progressivo. Organizado por declarações. E muitas imposições de mão. Muitas imposições de mão. Até que algo aconteça. E isso vai clarear na sua vida. Amém? Milagre é instantâneo. Cura é progressiva. Aprendemos isso? Não basta uma palavra. Lembra? Pois bem, queridos. Para encerrar aqui com vocês esse ensino, eu quero abrir o texto em Gênesis 49. A Bíblia fala lá em Efésios 3, não pensa... Só para desmontar a heresia aí que alguém possa pensar, né? Agora nós vamos para debaixo da bandeira da tribo, vamos receber as bênçãos das tribos. Não. Nós recebemos todas as bênçãos em Cristo Jesus, diga amém. Efésios 1:3. Ponto. Essas bênçãos aí não é a respeito de quem é Jesus para você. Num aspecto de que você tem que saber isso para poder ser salvo, para poder prosperar. Não. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é para batalha espiritual. Porque conhecendo as bênçãos que foram liberadas, porque cada tribo combate um trono que influencia no mundo espiritual sobre nossas mentes. Quem está vindo aqui no discipulado está aprendendo muito sobre isso. Então, cada unção dessa tribo é para combater o trono que ataca a nossa mente. Existem tronos, domínios, preste atenção se você não estava aí. Tronos, domínios, principados e potestades. Certo? Tronos afetam a mente das pessoas. Essas 4 classes são anjos caídos, não são demônios, nunca vai manifestar na pessoa. Eles trabalham através de frequência e energia, que são manifestas através de perfumes, são manifestas através de pedras, são manifestas através de água, os elementos terra, água, fogo, ar, que você já ouviu no misticismo, é de fato por onde eles manifestam, mais coisas, perfumes, cores, frequências musicais. Todo mundo que fica dizendo assim, não dá nada escutar qualquer música, tu está muito enganado, mas muito enganado, porque cada música é uma frequência. Se tu escuta música que é fora, você está recebendo na sua vida. Por isso que as coisas não dão certo, por isso tua cabeça está sempre, não consegue entender. Eu não consigo entender a palavra, pastor, eu não entendo. Me diz o que tu escuta durante a semana. Eu sei que se eu perguntasse para alguns irmãos, iam corar, né? Iam ficar vermelhinhos assim. Aí, tu está numa frequência errada. Aí os tronos vêm, mexem na mente. Tá? Os primeiros aqui dos 4. Através de frequências na tua mente. O segundo, domínios. No que os domínios mexem? Na cultura e na religião. Influenciam, porque cultura vem da palavra culto. Então os domínios
afetam a cultura que você carrega e a religião. O que nós pregamos aqui é Cristo, não religião. Diga amém. Religião é influenciado por tronos. Depois, principados. Geografia e território, acabei de explicar. Eles influenciam em um pedaço de terra e nas pessoas que habitam nessa terra. E os últimos, que são as potestades, governo e política. São os anjos caídos que manifestam isso aí. E daí a igreja está acostumada a expulsar demônio, que está abaixo de tudo isso aí, e que manifesta nas pessoas, que são enviados sim pelas frequências. As frequências preparam as pessoas para receber os demônios que estão aqui. Entendido isso? Só que as pessoas acham que o ápice expulsa meia dúzia de demônios, expulsa uma legião, expulsa não sei o que lá, pensa, pronto, está resolvido. Mas não entenderam que lá em cima, o que Paulo fala em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, dominadores. E daí ele começa a dizer tudo isso aqui que eu acabei de falar para você. E essas coisas se manifestam pelos artigos e produtos que eles produzem. Assim como nós, pela Bíblia, temos o shofar, aonde Deus mandou construir, ele disse, vocês farão chofares para vocês. E ele deu os toques. Ele ensinou. Um shofar, quando toca, ele abre uma frequência direta do céu. É uma arma física, aonde a sua frequência move o mundo espiritual. Quando alguém toca shofar, sem entendimento, você toca o shofar, o mundo espiritual se prepara, dependendo do toque que for. Ele tocou o shofar. Ficam tudo atento. Todos, inclusive principados e potestades, eles ficam, porque tem toque para domínio territorial. Eles ficam assim, e agora? Aí eles vêm, sabe o que eles esperam? Os intercessores. Largando decretos com a sua boca, profetizando. Porque foi dado um toque de ordem de tomada do território. Aí os intercessores entram orando e profetizando no local. Se tocou e não profetizou, não sabem nada. Alarme falso, vem para cima. É brincadeira, mas é bem assim. Eu estou brincando aqui para você ficar didático. Mas tu tocou o shofar sem saber o que é, isso aqui não é cornetinha de aniversário infantil. Que tu pega... Isso aqui é sério no mundo espiritual. Soprou, movimentou. Não sabe o que fazer depois? Pode saber que vem para cima. Vocês estão entendendo isso? Pastor, mas como é que o senhor não falou isso para nós antes? Porque Jesus está revelando agora, queridos, porque ele está voltando. Ele está revelando agora. Na verdade, já estava revelado, já estava escrito, só nós não entendíamos. Por exemplo, dos toques de shofar mais conhecidos, e que as pessoas não fazem ideia, é esse aqui. Esse foi o que derrubou as muralhas de Jericó. Aplauda o Senhor. Simples assim. Deus mandou, disse como tocar, deu o nome do toque e mandou fazer o instrumento. Esse é o toque que derruba as muralhas. Sabe por que eu toco agora e toco sem medo? Porque de manhã nós já organizamos todo o território. As muralhas caíram. Aplauda o Senhor. E outra coisa que talvez as pessoas não sabem. Nós estamos posicionados em que região aqui? Sul. Olha só o que a palavra de Deus fala. Norte de sul não retenhas. Se o sul está retendo, o norte não vai dar. Se o norte está dando e o sul está retendo, as coisas espirituais não acontecem. Retendo em que sentido, pastor? Nos teus talentos, nos seus tributos, na sua vida, naquilo que você recebeu de Deus. Você está retendo isso ou você está dando? O norte fala de uma posição de tribos também. Então tem muito profético aqui alinhado. Gênesis 49, vou falar aqui a respeito das tribos. Primeira tribo, verso 3, Rubem. Tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, mais excelente em alteza e mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente porquanto subiste ao leito do teu pai. Então caminhaste e subiu a minha cama. Viu que tem um elogio e uma repreensão? Então há uma unção aqui de força
de ser primogênito, de ser excelente em poder, só não vai ser mais porque tu subiu na cama do teu pai e teve relações com concubinas do pai. Mostra o pecado aqui também. Mas Rúben então tem essa característica de força, primogênito. Simeão e Levi, verso 5. São irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram um homem e a sua teima arrebataram bois. Enfim, o que aconteceu aqui? Os dois se uniram para vingar Diná e mataram uma cidade inteira. Primeiro disseram que iam fazer aliança, mandaram o povo se circuncidar, e todo o povo, todos os homens da cidade se circuncidaram. No terceiro dia, que é o dia de maior dor, eles foram lá e mataram todos a fio de espada. Simeão e Levi. Deus não esconde os erros. Mas também, depois na hora que o povo se desviou, Levi foi escolhido para o sacerdócio. Porque não é o teu erro que caracteriza o teu destino, mas o teu acerto, o teu conserto muda a tua história. Por isso que o passado a gente fica na cruz. O passado fica na cruz não porque você simplesmente, e ficou lá. Não é algo de qualquer forma. O passado fica na cruz quando você decide andar por outra via da qual você andava outrora. Judá, a ti te louvarão os teus, verso 8. A ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre os pescoços dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Meu Deus, Judá é um leãozinho da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se com o leão e com o leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha a Siló, e que a congregação dos povos. Ele amarrará o seu... Então vai indo toda a questão da bênção aqui. Olha o tamanho da bênção. Eu estou te dando aqui a referência, e você marca os versículos, depois tu acha a tua tribo e leia a tua bênção. Certo? Meu Deus, é muita coisa aqui. Zebulon, habitarás no porto dos mares, será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Vai habitar aí nos portos. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Trabalho, Issacar fala de trabalho, fala de outras coisas também. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para encarretar e serviu debaixo de tributo. Olha Issacar aí, servindo debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair os seus cavaleiros por trás. Quanto a Gade, 19, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. De Asser, 20, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Asser é a tribo da comida, da cozinha. Oh, glória a Deus! Asser vai fazer coisa boa aqui. Só bênção. Naftali é a gazela solta, ele dá palavras formosas. Olha aí a boca profética de Naftali. José é um ramo frutífero, foi subdividido. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Aí ficou lá embaixo, você vai ver a respeito. Se você ler, vai aparecer o nome dos dois filhos, né? Não sei se é nesse aqui, acho que é na bênção de Moisés. Na bênção de Moisés, né? Aqui não aparece, obrigado. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Aleluia! Benjamim, tá? Por isso que eu estou vibrando. Fechou? Vamos lá para o do Moisés? Olha quanta bênção, queridos. E o que isso quer dizer? Quando o mundo espiritual disser que não, pega as promessinhas que estão aqui a respeito de você e combate eles. Porque em Cristo você já tem todas elas. Fica tranquilo. Mas o mundo espiritual, ele precisa de declaração, precisa de palavra, precisa de decreto. Assim como está escrito. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor que eu sirvo, eu cancelo isso, eu falo isso. E você tem armas. Essas são as armas espirituais que Paulo fala.
Deuteronômio 33, a partir do verso 6. Verso 6. Viva Rúben e não morra, que os seus homens não sejam poucos. Olha aí a bênção da multiplicação da força de Rúben. Aqui já melhorou. Moisés já dá uma... Porque houve uma história aqui. O que o pai abençoa, ele lembra do que eles fizeram para ele. Agora os filhos saem dele, ele morre, já deu a bênção, estão abençoados. Só que eles têm uma vida. E aqui mostra para você que mesmo que você falhou no passado, você pode melhorar no futuro. Diga amém. E a tua bênção que já estava sobre você, ela pode ser aperfeiçoada. Rúben estava dizendo que não seria tão próspero, por causa que maculou a cama do pai. Agora já mudou. Rúben, não morra, e que os seus homens não sejam poucos. Há um decreto superior aqui dizendo, agora você vai ampliar mesmo, da forma como estava impedido antes. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. Olha só, Judá está dizendo, as suas mãos lhe bastem, tudo que vem do Senhor baste para ajudar. E ele vai ser protegido e ajudado contra os inimigos. 8, Levi. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provastes em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança, e ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel, e puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Não entendi nada, pastor, deixa eu te explicar. O que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, que está relatado aqui, é que após o bezerro de ouro, a única tribo que se organizou aí, né, e passou a fio de espada, familiares, e todo mundo que errou foi Levi. Deus deu uma ordem que todo mundo não... Quem tivesse se dobrado e acontecesse alguma coisa, teve uma eliminação ali, uma situação bem difícil, e eles amaram mais a Deus do que a própria família. O problema é que tem muitas pessoas que não cortam com espada os laços de iniquidade familiares e vão ir para o mesmo caminho e não estão enxergando. Levi nos ensina que os laços de iniquidade precisam ser cortados, e as cordas de amor com que a Bíblia fala que Cristo nos amarrou são mais fortes do que os teus laços familiares. Com muita coragem e muito entendimento, só diga amém se compreende. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que continuam amarradas a laço de iniquidades por causa da família. Não, porque Deus é Deus de família, mas é da tua? Josué disse, olhem bem a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus ou da terra onde nós habitávamos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Separação total. Não interessa de onde veio tua cultura, de onde está vindo tua influência. Eu decidi, vou andar com o Senhor. O problema é que romper nesse nível exige de nós esforço. E aí eu vou dizer assim, pode parecer até forte, né? Mas a porta do inferno, descobri essa, né? Isso não é real, isso é só uma força de expressão para te fazer compreender. Existem portas do inferno. Eu falei na semana passada. E uma delas se chama nada a ver. Então, quando as pessoas dizem, nada a ver, pastor, pode saber que tu está acessando um portal poderoso do inferno para fazer você perecer. Um exemplo prático de separação e de cortes dessas alianças é o que vivemos hoje. E aí eu não quero que você julgue ninguém. Pastores que estão na internet, outras pessoas que promoveram, cultos que fizeram especial para o Dia das Mães. Não julgue ninguém, porque eles não sabem, mas você sabe. Você é cobrado pelo que você sabe, e não porque os outros não sabem. Sabe qual é a maior covardia das pessoas? É quando elas ficam chateadas porque elas vão ter que abrir mão de alguma coisa e não têm força para isso. Aí elas começam a apontar o erro dos outros que ainda não foram revelados. Isso é falta de amor. Isso sim é falta de amor. Você vai olhar as pessoas que estão comemorando e deixa eles em paz. Continuamos aqui.
Eu parei em qual, queridos? Me ajuda. Levi, né? Levi. Então vamos lá. Benjamim, 12. Deuteronômio 63, 12. E disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Quem é de Benjamim aí? Amado do Senhor. E de José disse: bendito do Senhor seja a tua terra, com os mais excelentes dos céus, como orvalho, com o abismo que jaz abaixo, com os mais excelentes frutos. É uma bênção, a maior bênção é de José. E isso vai para Efraim e Manassés. Quem é de Efraim e Manassés aí? Eita. Leia depois, de 13 a 17, a bênção aí. E de Zebulon, 18, disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. E aqui saída é nas terras, nos lugares das tuas conquistas, aonde ele vai passar. Lembra que Zebulon vai ter um navio e vai desenterrar até os tesouros escondidos? Alegre-te na tua saída, porque vai ter muita alegria. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão da abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Meu Deus. Gade, bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Meu Deus, o Gade é o exército de Israel, né? Junto com o povo também de Efraim, não é Efraim, Naftali, acho que é. E Dan, 22. Adã disse: Dan é cria de leão e salta de Bazã. Cria de leão que salta de Bazã. Se tu conhece a história geográfica, fica bem interessante. Bazã era o melhor gado que tinha. O profeta, não me lembro se é Amós, não, Obadias, que eu acho que era cuidador de gado, ele chega a chamar o povo de vacas de Bazã, porque ele estava dizendo assim: vocês estão aí gordos, só se alimentando a si mesmo. Então, quando tu conhece o contexto, Bazã, imagina um leãozinho que salta do lugar onde tem o melhor gado e mais gordo. Então, o que está falando é sobre isso, para te entender o contexto. Que vai comer muito bem, que vai viver muito bem, que vai ter muita coisa boa para receber, como um leãozinho novo que está em Bazã, onde tem o melhor gado para se alimentar. Fica aí a dica histórica. Naftali, farta-te, ó Naftali, de benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. Olha aí, ó, tem promessa de possessão territorial. Vai estudar o que é ocidente e sul, não no sentido geográfico, mas no sentido profético. E de Asser disse: bendito seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Asser tem unção até para caminhar. Glória a Deus.